gostaria de saber duas perguntas rápidas aqui. Uma, se a CPI tem interesse em ouvir novamente o ex-ministro Eduardo Pazuello, ou se isso mudou diante das novas circunstâncias que aconteceram aí em função da relação do Exército com o ex-ministro, da não punição, né? E uma outra em relação ao Conselho Federal de Medicina, né, que vem se posicionado aí desde o início da pandemia, alegando aí a necessidade de uma suposta autonomia dos médicos em relação à prescrição de remédios para a Covid, inclusive se abstendo, né, de colocar a questão aí do tratamento precoce, que a gente sabe que não existe, né? Isso vai ser abordado também na CPI? Bom, com relação ao Pazuello, é preciso analisar mais documentos e ouvir mais pessoas para avaliar novamente se precisamos ouvi-lo ou se dá para caminhar direto para o indiciamento. O ministro Pazuello mentiu para a CPI e tem responsabilidade direta em alguns processos que geraram resultados negativos para a saúde pública, como é o caso, por exemplo, da contratação de vacinas. O Pazuello tem uma característica específica, ele é o único depoente até agora que tenta eximir completamente o presidente da República. Todos os demais informaram que o presidente Bolsonaro tem uma atuação direta, muito incisiva nessa questão da pandemia. O Pazuello não. O Pazuello chegou ao extremo de dizer que jamais recebeu nenhuma recomendação ou questionamento do presidente sobre o tema, o que em si já seria uma omissão absurda. O segundo ponto, Isabelle, se você puder me recordar, você fez duas perguntas. Conselho Federal de Medicina. Perfeito. O Conselho Federal de Medicina faz parte hoje, a direção do Conselho, de uma estratégia que é de desinformação, de cortina de fumaça. Ninguém está questionando a autonomia do médico para que ele possa, na sua relação pessoal com o paciente devidamente informado, adotar alguma conduta clínica. Não é isso que a gente está tratando aqui e nem poderia. O que nós estamos tratando é sobre a adoção de políticas públicas de saúde baseadas em evidências frágeis ou falsificadas. E a permanência nessa conduta quando todo o mundo revisou o seu entendimento científico e passou a apostar nas vacinas e nas medidas não medicamentosas para evitar a propagação da pandemia. O Brasil seguiu no caminho contrário e o CFM, aparentemente de forma deliberada, tenta confundir as coisas, tenta mobilizar os médicos. Nós sabemos que é uma classe bastante corporativa. Eles tentam mobilizar no sentido de que estariam atacando a autonomia do médico. Ninguém está atacando a autonomia de ninguém. O que a gente tem que entender é que a gestão pública tem que ser executada com base em evidências concretas, sólidas. Não pode um gestor público que tem acesso a uma informação de qualidade escolher, por juízo próprio, seguir uma evidência frágil ou simplesmente fantasiosa, como você foi demonstrando. Aliás, eu queria perguntar para o senhor se o senhor vê algum proveito em levar cloroquiners e ivermectiners para depor nessa CPI, porque eles ficam colocando assim, o paradigma científico como se fosse mera questão de opinião. Isso tem causado, né, enfim, um efeito na opinião pública. Queria saber a opinião do senhor sobre isso. Eu apresentei o pedido de convocação da doutora Ludmila. A doutora Ludmila é uma testemunha importantíssima para essa apuração, uma vez que ela foi convidada para o cargo de ministro da Saúde, e acabou rejeitando o convite por compreender que não existia nenhuma possibilidade de fazer um trabalho sério com a intervenção, com a interferência do Bolsonaro. Mas ela, como todos no Brasil hoje, está bastante pressionada. A gente sabe que não fica apenas nas redes sociais, as ameaças, as ofensas, a intimidação com relação a qualquer um que se posicione de forma independente ou contrária ao governo. Então, isso é absolutamente compreensível, mas a gente tem que avançar na coleta de informações, na coleta de dados que permitam fazer um retrato completo do nosso desastre. E, por fim, com relação ao chamamento de mais profissionais que defendem o chamado tratamento precoce, isso já foi objeto de debate na CPI e a gente vai avançando no entendimento de que não cabe dar espaço para desinformação. Se alguns profissionais têm condição de apresentar um documento, um estudo, alguma coisa séria que dê lastro para a sua opinião, ótimo, deve ser ouvido. Mas só para papo furado e transporte de papel vazio, como Nise e Mara fizeram, aí realmente não tem sentido.